Olá, hoje nós vamos para a nossa 18ª aula das 50 aulas que eu me comprometi a dar esse ano, sendo uma por semana. E nessa aula você vai refletir sobre alguns tipos de consultorias de RH. E essa, então, é a 18ª aula que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. Então, nós vamos começar agora a falar a respeito do que é, primeiro, uma consultoria de RH. E muitas pessoas, por vezes, imaginam que uma consultoria de RH é especificamente uma empresa que trabalhe com seleção ou que faz tudo o que deve ser feito no RH. Né? Então, existem várias configurações e várias possibilidades de trabalho para quem atua nesta área. E uma coisa que eu penso que é super importante de trazer aqui é que a consultoria, ela é especializada em um ou mais nichos, ela tem uma especialização e ela é capaz de trazer alguma coisa, algum tipo de contribuição para dentro da organização. Contribuição essa que vem apoiada num respaldo técnico naquela área de especialização de tal consultoria. Então, ela traz um olhar externo, um olhar de fora daquela estrutura, complementando conhecimentos, complementando o quadro de colaboradores, complementando uma revisão ou implantação de uma política de remuneração, entre várias outras coisas que são ligadas à gestão de pessoas ou à operação dos recursos humanos. E uma coisa que é super importante é que essa atuação ela vai desde complementar quadro até trabalhar e cuidar de cultura. Então a gente vai entender aqui várias coisas a respeito desse trabalho, que pode ser um trabalho extremamente interessante, pode ser um trabalho extremamente rico para o cliente que contratou essa consultoria, porque ela vai trazer soluções estratégicas, vai trazer vários tipos de soluções para essas empresas, naquilo então que é ligado à gestão de pessoas. Vamos entender então que essa consultoria, já que ela vai trabalhar com soluções ligadas à gestão de pessoas, ela pode atuar em várias frentes, tanto na frente de gestão, implantação de processos, quanto na operação de uma série de coisas. Então, isso faz com que esse seja um trabalho muito rico, muito rico. E existem consultorias de recursos humanos, eu particularmente não gosto muito de chamar de consultoria, eu prefiro chamar de empresa de recursos humanos, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Ela pode atuar em várias frentes. Então, vamos pegar aqui aquelas mais clássicas. A primeira que é a consultoria de RH, que vai envolver aí trabalhar com otimização de processos, com o próprio recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho, vai atuar no subsistema de benefícios. E a ideia é melhorar a eficiência daquele processo e ou o desempenho das equipes. Tem uma outra área, um outro nicho de atuação que ele não é muito procurado, e este é um nicho de oportunidade. Por que que eu chamo de nicho de oportunidade? Porque não são muitas empresas, muitas consultorias que atuam neste nicho, mas ele é um nicho bastante rentável, e é o nicho aí de planos de carreiras, cargos e salários. Esse nicho, ele é um nicho que para muitos profissionais da área de recursos humanos que vêm da área de humanas, de uma formação na área de humanas, é um nicho que não traz muita atratividade para trabalhar, porque nem sempre esse profissional é muito ligado às ciências exatas. Afinal de contas, dentro da área de remuneração, você tem que trabalhar com construção de tabelas salariais, você tem que trabalhar com cálculos, né, de média, moda, então, o conhecimento estatístico ele tem que ser bem subsidiado. Você precisa trabalhar com pesquisas de remuneração. Então, os números estarão ali muito tempo presentes. Então, é um nicho que tem uma boa área, um bom tamanho,
tem muito poucas empresas que atuam e ele pode ser realmente muito interessante. Entretanto, ele é um nicho que exige um nível de responsabilidade, porque ele precisa de conhecimentos legais, conhecimentos matemáticos, conhecimentos técnicos, estatísticos. Então, é uma área que, mesmo sendo de muita oportunidade, você precisa dominar uma série de conceitos. Uma outra área que essa normalmente é uma área de entrada para as consultorias é a área de recrutamento e seleção. Porque essa é uma dor muito latente nas organizações, contratar as pessoas certas para os lugares certos. Então, desde a identificação do anúncio, a definição do cargo, né, de como você vai atuar, fazer a captação, fazer as triagens dos currículos, fazer a abordagem desses candidatos, entrar em contato, fazer todas as etapas do processo, que podem ser muitas, conforme o tipo de cargo. Então, essa é uma área que tem um apelo muito grande do mercado, mas também é uma área onde há muita concorrência. E aqui vale um recado: há um nível de concorrência aqui com dois pontos, dois polos. Um formal, de empresas que estão estabelecidas, constituídas para fazer processos seletivos, estruturados, organizados, profissionalizados, e há também um grupo que faz trabalhos eventuais. Então, são pessoas que usam essa porta de entrada para fazer uma renda extra ou para, de repente, começar a se introduzir no mercado de consultoria e entender como funciona. Normalmente, as pessoas sentem que é mais fácil ou mais simples vender para a pessoa física. Então, eventualmente, você pode trabalhar com o outro lado disso, que é buscar organizar currículos, né? Treinar as pessoas, ensiná-las a participar de processos seletivos. Então, tem esse lado também de, mesmo sendo recrutamento e seleção, não vendendo para empresas, você pode vender para a pessoa física. Então, é um nicho aqui bem interessante, mas com muita concorrência. E onde há muita concorrência, preço faz muita diferença. Então, fique atento aí aos sinais de mercado. Uma outra área de atuação é a consultoria de treinamento e desenvolvimento, aqui pensando no presencial, no online, no híbrido. Aqui existe um bom nível de concorrência. Aqui você consegue tickets melhores, então valores de pagamento do teu trabalho que sejam mais bem remunerados do que num nicho muito concorrido como a seleção. Entretanto, você precisa desenvolver determinadas habilidades para conduzir essas turmas, né, de um modo que não fique enfadonho, que não fique complexo para as pessoas. Então, exige uma habilidade de domínio de sala muito grande e exige também que você tenha uma estrutura de organização desses programas muito boa. Geralmente, quando a gente trabalha com treinamento e desenvolvimento, você pode atuar de várias formas, né? Com cursos, mentorias, o próprio coaching entra aqui. Você pode trabalhar também com workshops, vários formatos, em qualquer uma das formas de entrega, presencial, híbrido ou online. E você tem aqui um mercado que, conforme o segmento, conforme o nicho, o subnicho que você tem aqui, ele pode ser mais ou menos concorrido. Por exemplo, o nicho de liderança tem tido uma concorrência cada vez maior. O nicho de ah, desenvolvimento pessoal é outro nicho que tem tido cada vez mais pessoas, inclusive que não são de recursos humanos, trabalhando nesta área com este nicho. Então, são várias possibilidades. Existem alguns profissionais que trabalham com treinamentos muito específicos e que podem entrar aqui nesse guarda-chuva, né, do treinamento e desenvolvimento, que vai para cursos técnicos, né, entregas mais específicas, muito nichadas de determinados grupos de trabalho. Então é um nicho que pode ter muita área de exploração ainda. E aquela consultoria mais generalista que vai entrar na empresa, fazer um diagnóstico, identificar os pontos de fragilidade e a partir daí fazer proposições em qualquer um desses nichos anteriores. Particularmente, eu vejo que existem umas áreas aí que têm uns buracos interessantes de entrada. Os meus
mais de 20 anos aí com consultoria, eu já verifiquei muita coisa de mercado. E um nicho que ele não é muito explorado, mas ainda não é muito bem reconhecido pelas empresas, é o nicho de diagnóstico organizacional. Então, você vai fazer uma leitura dessa cultura, do clima de trabalho, vai identificar os pontos fortes e pontos fracos para fazer um aprimoramento da gestão de pessoas. Então, ele é um nicho interessante, um pouco mais difícil de vender, porque o próprio cliente não enxerga muitas vezes ali mais próximo dele esse trabalho, mas ele é um nicho que pode ser extremamente rentável também. Uma outra forma que nós podemos ter de trabalhar é fazer a inserção, o desenvolvimento e acompanhamento do planejamento estratégico da área de recursos humanos dentro das organizações. Esse também é um nicho pouco explorado, né? Geralmente isso acontece dentro da própria empresa com a equipe, o time de RH, mas nem sempre é feito para as empresas clientes menores, de porte médio e pequeno. Então, tem aqui um espaço bem legal se você tiver uma definição, um desenho desse planejamento estratégico, de modo que o cliente possa enxergar as vantagens de ter um terceiro trabalhando nisso e acompanhando o trabalho durante o ano. Então, aqui você pode ter um trabalho recorrente. Uma outra, uma outra coisa que está surgindo aí muito interessante é a gestão de mudanças, apoiando as empresas a fazer processos de mudança nesse processo de transformação. Então, vai envolver olhar para todos os subsistemas e olhar para as pessoas da organização, desenvolvendo-as para que esse processo de mudança aconteça com o menor volume de traumas ou dificuldades possível. A gente também tem aí as consultorias de comunicação interna, trabalhando endomarketing, trabalhando os fluxos de comunicação, trabalhando as habilidades de comunicação internamente para que essa empresa consiga aumentar aí a transparência, o engajamento e a participação das pessoas nos processos. É uma área que tem crescido e que tem sido cada vez mais valorizada. Uma outra possibilidade que existe aí é a de People Analytics. Então, você utilizar os dados para trabalhar o desempenho das equipes. E aqui, se você tem essa habilidade, existe um buraco muito grande para essa área ocupar. Por quê? Porque lembra que eu comentei ainda há pouco na parte de remuneração que nem sempre os profissionais de recursos humanos eles vêm de exatas, muitas vezes eles vêm de humanas. Então, para alguns profissionais, entender essa área de People Analytics é complexo, é difícil, porque eles são muito mais ligados às pessoas mesmo, e tá tudo certo, são as habilidades de cada um. Mas, cada vez mais, as empresas precisam olhar para isso, para que tenham condições de fazer entregas melhores. Uma outra coisa é também auxiliar a empresa nesse processo de criação de estratégias de recursos humanos. Normalmente aqui, esse profissional, essa consultoria vai atuar diretamente com os autogestores da organização para criar essas estratégias, entender para onde essa empresa está indo e dali desdobrar as estratégias de pessoas. E isso depois de entender, aprovar isso, é acompanhar essa execução, né, e essa entrega do processo dentro da organização. Essa é uma área muito bonita e que tem várias possibilidades. Então, você olhar para a gestão de pessoas, entendendo que existem rotinas, existem retrabalhos, existem entregas a serem feitas e que precisam ser potencializadas para acompanhar o ritmo da própria organização, você vê aí que tem N possibilidades de você atuar. E aqui eu não trouxe nem algumas áreas que são um pouco menos exploradas. Exemplo, departamento pessoal, né? Para muitas empresas, o DP, né? Ele é terceirizado, ele é colocado muitas vezes num escritório de contabilidade que eventualmente você pode ter como parceiro e fazer as entregas que saem desta rotina de DP, mas que são consequência dela. Então, trabalhar com os dados que você tem ali de turnover, absenteísmo, trabalhar com os dados de valores médios da folha, trabalhar com os dados de benefícios. Então, veja aqui
o fato de você ter este olhar para tudo aquilo que é gerado como número, como dado vindo de folha de pagamento, pode trazer uma série de inputs, uma série de informações agregadas para que você desdobre outras ações com aquela empresa em particular. Também podemos trabalhar aqui com contratação de terceiros, estagiários, então existe uma série de possibilidades aqui para isso. E claro que você ainda tem as áreas mais recentes que são ligadas à equidade, à diversidade, são áreas que têm tido uma visibilidade muito grande no mercado. Agora a gente está trabalhando muito com saúde mental. Então, a implantação da área psicossocial dentro da NR1 tem sido uma demanda e, apesar de termos tido aí um ano a mais de obrigatoriedade da legislação, estamos agora em maio de 2025, até maio de 2026, as empresas começarão a ser autuadas de um modo mais presente e focado. Então, há um ano aí de respiro para a implantação. E os profissionais que estão enxergando isso como uma possibilidade já estão fechando bons negócios e bons trabalhos. Eu mesmo tenho uma mentoriada que está focada nisso e que está começando a trabalhar neste sentido. Bom, estas são algumas das áreas. Existem várias possibilidades. E o importante é você entender que habilidades você tem que podem ser entregues, né, como produtos para estes clientes, que nichos você mais se interessa. Então, dentro do RH, o que faz mais sentido para você? Eu mesma tenho um apreço muito grande pela área de desenvolvimento de pessoas e não tanto com as outras, então somos extremamente nichados dentro da Ímpar. E também é importante você levar em consideração aquilo que te dá prazer de fazer, porque não é para você ter um negócio, você precisa gostar daquilo que você faz. Porque para gerir o negócio haverão várias coisas que não são exatamente o seu foco de interesse, mas que são coisas importantes. Reunião com o contador, pagamento, área de pagamento, lançamento de valores, né? Você precisa controlar a conta bancária, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa vender. Então, tendo várias coisas que você ainda não domina, porque elas são domináveis, tendo várias coisas que você ainda não domina, você precisa entender que isso precisará ser feito. Então, a sua escolha de nicho para atuação precisa ser algo que te dê prazer, porque com dois focos aí que você precisa se adaptar e se ajustar e gostar, se você não gosta inicialmente, vai ser mais difícil de carregar esse piano, né? Vai ficar mais complicado. Então, entenda bem aquilo que você se identifica, aquilo que você gosta, aquilo que você sabe que você domina e aquilo que você vai ter que aprender. Junte tudo isso, estabeleça seu nicho para que você possa ter um negócio saudável, né? Para que você possa ter um negócio que seja favorável ao seu desenvolvimento e à sua permanência nesse negócio para poder faturar de verdade com algo que te dá prazer. E na próxima aula, que será a aula 19, que vai acontecer no dia 15, na próxima semana. Desculpa, não no dia 15. Vai acontecer na próxima semana, no dia. Vou já te dizer aqui certinho. Na próxima semana, no dia 5 de junho, será a aula de os três paradigmas que podem estar impedindo o crescimento da sua consultoria. E nós vamos falar sobre isso com muito cuidado, com muito carinho, porque será uma aula extremamente importante. Vamos descobrir o que que te trava aí nesse processo. E se você gostou dessa aula, não deixa de deixar o seu like, curte e compartilha com aquele seu colega de RH que tem falado que não aguenta mais a rotina dentro da organização, porque aqui no Viva de RH você vai ter muito conteúdo que fala sobre como empreender na nossa área. A gente se vê na próxima semana. Tchau!